Né? Olá. Pronto, agora está normal. Bom dia, bem-vindos mais uma vez na minha casa, bem-vindos a esse tempo de nós buscarmos a Jesus, ao Senhor. Te convido de fato a que você possa abrir seu coração, que você possa de fato se ligar à cruz do Senhor Jesus, que é por meio dele que nós podemos nos achegar a Deus. Ele queria realmente que você pudesse confirmar se está tudo bem, se está bem o áudio, se está bem tudo. Me fala aí para mim ver, para me configurar aqui antes de continuar. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Então tá bom. Naomi está dando aqui confirmação que está tudo ótimo. Então vamos dar seguimento. Te convido a orar nesse dia. Feche os seus olhos aí então onde você está. Feche os seus olhos e fale com Deus. Esse que de fato sofreu, morreu para nos ligar ao Senhor, para nos ligar a Deus. E Ele realmente purificou. Ele fez realmente, derrubou esse muro da separação que existia entre nós e Deus, para que nós pudéssemos ter esse livre acesso ao Senhor. Então feche seus olhos aí, vamos falar com Jesus. Pai bendito, nós te glorificamos nessa manhã, exaltamos o Senhor, Deus, na beleza da tua santidade. Reconhecemos, ó Deus, que necessitamos de fato do Senhor, que necessitamos desse tempo, que necessitamos realmente, ó Deus, da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia que se renovou essa manhã. Nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós não somos nada. Pedimos que o Senhor, Deus, seja na condução desse culto, na condução desse tempo, que sejamos assim abençoados, edificados, e que a graça do Senhor seja sobre nós. Deus bendito, unge a minha vida, unge o meu coração, dirija-me, ó Deus, esse tempo, para que eu possa edificar a vida dos meus irmãos. Abençoe os irmãos que estão em casa assistindo, abençoe os amigos que às vezes vão assistir também, que a sua boa mão seja sobre nós, sobre esse tempo, que o seu Santo Espírito esteja agindo, que o Santo Espírito esteja quebrando os corações, quebrantando os corações, que o Santo Espírito esteja de fato assim manifestando poderosamente desse poder do Senhor sobre a nossa vida. Deus amado, toma-nos nas suas mãos, nós rogamos e pedimos assim no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor. Abra lá a sua Bíblia. Então, bom dia aí. Bom dia, G. Bom dia, Naomi, Regiane. Que Deus abençoe a vida de vocês. G, obrigado pelo presente. O presente chegou, tá? Obrigado pelas máscaras. Deus abençoe sua vida, tá, minha querida? Deus te fortaleça aí e abençoe também aí a sua confecção, os seus negócios. Deus esteja estendendo a sua mão sobre a vida de vocês aí, tá bom? Bom dia, família. Regiane está aí, está dizendo. Regiane está dizendo aí que também está tudo jóia. Obrigado pelas confirmações. Deus abençoe. Abrir aí, 1 Pedro, capítulo 2. Queria que nós começássemos a ler do versículo 1. Então, 1 de Pedro, a partir do verso 1. Diz assim:
Portanto, libertem-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano, acabem com a falta de sinceridade e o ciúme e parem de falar dos outros por trás. Sejam como bebês, desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês cresçam e sejam salvos. Vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva, embora os homens o tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. E agora vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são os seus sacerdotes santos, por isso ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. As Escrituras declaram: eis que estou colocando em Sião uma pedra principal do alicerce. Ela é preciosa e foi cuidadosamente escolhida, e eu nunca decepcionarei aqueles que confiam nela. Sim, essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem, e para aqueles que o rejeitam. A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. E as Escrituras dizem também: essa é a pedra na qual as pessoas tropeçarão, e a rocha da qual as pessoas tropeçarão, e a rocha que as fará cair. Os que não creem tropeçarão, porque não entenderão a palavra de Deus, nem lhe obedecerão, pois para isso foram destinados. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Eu queria que você pudesse ter esse texto como diretriz nesse início de culto, e na verdade nesse culto Deus trouxe ao meu coração essa noite. Estava motivado a pregar, continuar pregando sobre as questões do Deus que nos motiva frente às incertezas da vida, mas Deus está direcionando meu coração para algo diferente, e eu queria que de fato que você trouxesse esse texto. Então, primeiramente, lembre-se de fato daquilo que o Senhor Jesus constituiu. Então aqui eu queria que você pudesse prestar atenção no verso 4, fala para que nós possamos chegar a Cristo, que é a pedra viva, embora os homens o tenham rejeitado. Então ele é o alicerce da nossa fé, ele é o alicerce realmente da edificação, e aqui fala da edificação de uma casa espiritual. Então a referência com respeito ao templo, que era onde a presença de Deus habitava, onde a presença de Deus estava, era símbolo dessa presença de Deus na terra. E hoje nós sabemos que não existe, né? Deus não habita em templos, não habita em lugares assim. Deus está no meu coração e no seu, e é por isso que o verso seguinte diz que nós fomos edificados como pedras vivas. Então, sobre esse firme alicerce, sobre esse Jesus, sobre essa verdade do Senhor, essa verdade que desceu do céu, é que a nossa vida é edificada, uma casa espiritual. E nessa casa espiritual diz aqui que os sacrifícios são agradáveis. Então é agradável a Deus o nosso culto, é agradável a Deus o seu cantar, o seu orar, você se colocar diante de Deus por causa da pessoa de Jesus, por causa da ação de Jesus na sua vida, por causa desse Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É que o que nós estamos fazendo aqui nesse momento tem um grande significado para Deus, tem um grande significado para o coração do nosso Deus. E nós devemos fazer isso com sinceridade no coração, devemos fazer isso com alegria no coração, devemos fazer isso da melhor forma possível. E é por isso que eu tenho me dedicado e me colocado à disposição de Deus, e quero dedicar esse tempo ao Senhor. E queria que você também pudesse fazer isso, dedicar ao Senhor esse tempo que nós vamos passar aqui, tá bom? Queria que você pudesse então cantar comigo, que você pudesse louvar ao Senhor Jesus com a sua voz, exaltá-lo, porque Ele é digno de receber a adoração, Ele é digno de receber o nosso louvor. Então, queria que você pudesse cantar comigo,
e declarar para o Senhor Jesus: eu te quero mais do que o ouro, mais do que as bênçãos, eu te quero mais do que tudo. Te quero nessa manhã, Jesus. Bom dia, Marilene, bom dia, Ruth, que Deus abençoe sua vida. Que bom que vocês estão com a gente. Vamos declarar essa verdade? Eu te quero mais do que o ouro, e eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, e o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Pede comigo mais uma vez, pede comigo nessa manhã: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu te quero mais do que o ouro, e eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Nós te desejamos, Jesus. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, Senhor. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu anseio, és tu, Jesus. Eu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. Meu anseio, és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim, e o meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Senhor, nós não podemos viver sem esse grande amor. Não podemos viver sem o Senhor. As nossas vidas, as nossas histórias, nós te desejamos de fato nessa manhã. Te bendizemos. Amém. Queria que você pudesse declarar comigo que Ele é a nossa estrela da manhã. Podia declarar isso comigo?
estrela da manhã. Cordeiro Santo que nos trouxe a paz, em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama,
Isso de fato, ó Deus, é algo verdadeiro. Nós queremos te bendizer. É o desejo do nosso coração nesse dia, nessa manhã. Mesmo com tantas situações complicadas, nós queremos te agradecer. Mesmo passando pelas lutas, nós queremos te bendizer. Mesmo de fato, Deus, tendo situações em que às vezes nós não compreendemos, que às vezes a nossa fé é abalada, nós queremos nos colocar diante do Senhor para dizer o quanto o Senhor de fato é importante, o quanto o Senhor de fato faz diferença na nossa vida e como é bom estar nas tuas mãos. Obrigado porque nós temos essa convicção, nós de fato cremos nessa ação poderosa do Senhor. Te bendizemos e te agradecemos por mais essa oportunidade de poder cantar louvores, de poder declarar o nosso amor, de poder dizer o quanto o Senhor é importante na nossa vida. Recebe a adoração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas ações de graça, recebe, Senhor, de fato. São de corações que são impuros, mas de corações que te amam, de corações que desejam realmente ter esse tempo com o Senhor. Louvado seja o seu nome, te glorificamos essa manhã. Amém, meus irmãos. Amém. Queria te convidar a que nós possamos orar pelas famílias. Não sei de algum aspecto específico na sua casa, mas sei que toda família passa por situações complicadas. Cada família tem momentos, cada família tem histórias difíceis. E eu queria chamar a sua atenção para que nós possamos orar pelas famílias, orar não só pelas nossas, mas pelas famílias de todos. Pelas famílias de todos, nós estamos passando assim tempos difíceis. Então não sei se vocês têm acompanhado os telejornais, mas o número, de agressões à mulher, como tem aumentado, como essas coisas têm assim sido mais divulgadas, como essas coisas têm tomado assim, Então é um tempo assim complicado. Então a gente sabe de alguns casos, mas talvez possam ter mais casos, mais situações difíceis. As nossas famílias, elas enfrentam problemas, mas tem outras famílias enfrentando problemas piores do que os nossos. Então quero chamar a sua atenção para isso. Queria te convidar que você possa se colocar de joelhos, Então nós tivemos um tempo, um tempo de oração, que nós pegamos aquela palavra de Paulo, que dizia assim: por essa causa eu me ponho de joelhos. Então, nesse mês, é o mês de maio, consagrado à família, consagrado pela Igreja Presbiteriana, é um mês, e não só pela Igreja Presbiteriana, o mundo, por causa do Dia das Mães, celebra mais, olha mais para a família nesse tempo. Então, muitas noivas casam-se no mês de maio. Então, é um tempo diferente, é um tempo mais voltado para a família. Eu ainda não vou trazer uma mensagem com relação a isso, mas provavelmente esse mês ainda devo trazer, ou eu pregando, ou alguém pregando sobre família para nós, tá bom? Mas eu queria trazer um texto para nós orarmos. Abra sua Bíblia aí no Salmo 120, é um salmo que eu gosto muito, Salmo 124. Então abra a sua Bíblia, por favor, Salmo 124. E assim nós estaremos assim, lendo o texto. Não vou fazer reflexão, porque provavelmente deve ser tema de uma das mensagens, mas eu queria que você pudesse ler comigo. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, responda Israel. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Tão grande era a sua fúria contra nós. Teríamos sido arrastados pelas águas e a enchente nos teria afogado. Sim, teríamos sido afogados na correnteza violenta do ódio dos nossos inimigos. Bendito seja o Senhor, que não deixou que fôssemos destruídos pelos nossos inimigos. Escapamos vivos como uma ave que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e ficamos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então, queria que você pudesse ter esse salmo no seu coração, sobre as grandes situações que às vezes se levantam contra a família,
e são inimigos. E esses inimigos aqui a gente sabe, é um salmo de Davi, ele provavelmente estava se referindo a um inimigo específico, mas nós quero aplicar esses inimigos aqui a coisas que se levantam contra a sua casa, coisas que se levantam contra o seu casamento, coisas que se levantam sobre a criação dos seus filhos, coisas que às vezes se levantam contra você mesmo. Então, em nome de Jesus, é tempo de nós orarmos pelas famílias, é tempo de nós clamarmos. Quem tem falado muito sobre família aqui é a Ana Marta, ela está aqui presente, apesar de vocês não estarem vendo, e eu vou pedir ela para orar por nós. Você vai ouvir a voz dela aí, e ore por nós, pela nossa família também. Nós temos orado por vocês, mas que vocês orem por nós também. Nossa família também carece, depende, tá, dessas orações. Então vamos orar, feche os seus olhos aí, e agora é tempo de você clamar pela sua família, clamar pela família de outros, e os irmãos lá da igreja, clame pelas famílias da nossa igreja, famílias enfrentando desemprego, família enfrentando tantas coisas. Deus é quem pode realmente nos ajudar e nos livrar de todo o mal. Então feche seus olhos, hora de orar pela família. Senhor Deus, nós queremos te louvar, meu Pai, por essa manhã, louvar o Senhor, ó Deus, pela oportunidade de estar aprendendo a Tua Palavra, de estar, ó Deus, compartilhando, Senhor, a Tua Palavra. Pai bendito, eu quero te louvar porque apesar de todas as dificuldades, ó Deus, que nós enfrentamos, o Senhor é conosco, o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, e por isso, Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada família, Deus, que está nos ouvindo, que o Senhor vá de encontro, ó Deus, à necessidade de cada lar, meu Deus, em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que estão desempregados, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa suprir, Deus, todas as necessidades, ó Deus, do lar deles, em nome de Jesus. Eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, enfrentando algum problema de saúde, que o Senhor possa, Deus, estar abençoando, que o Senhor possa, Deus, trazer cura, que o Senhor possa, Deus, trazer alívio a dores, ó Deus, em nome de Jesus. Clamar ao Senhor, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão tristes ou que estão, ó Deus, enfrentando algum problema, Deus, familiar. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, que o Senhor esteja intervindo, que o Senhor esteja trazendo paz, que o Senhor esteja trazendo, Senhor, a solução, ó Deus, para esse problema, para esse desentendimento, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, Deus, cada família, Pai, abençoa para que haja, Deus, mantimento na casa dos teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus. E não só isso, Deus, mas para que haja também, ó Deus, paz, alegria, Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, a tua presença seja, Deus, viva, Deus, na casa de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Vai tirando, Senhor, toda ansiedade, vai tirando todo o medo, Deus, do coração de cada um, ó Deus, em nome de Jesus. Traga, Deus, em nome de Jesus, paz ao coração, em nome de Jesus. Equilíbrio, Deus, emocional, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor visite cada lar, ó Pai. E eu te louvo, ó Deus, porque eu sei que o Senhor é quem controla todas as coisas, que é o Senhor, ó Deus, que está no controle de tudo e que cuida de nós, ó Deus. Apesar, Deus, da gente às vezes achar que nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos, ó Deus, ter a resposta para as coisas, mas é o Senhor que tem, é o Senhor que pode agir, é o Senhor que pode transformar, é o Senhor que pode dar, Deus, aquilo que nós precisamos. E o Senhor coloca isso, Deus, no nosso coração. Em nome de Jesus, essa certeza, principalmente para aqueles, ó Deus, que estão passando por alguma dificuldade financeira, porque às vezes a gente acha que nós temos que fazer, nós temos que, ó Deus, nós temos que correr, ó Deus, e a todo custo para fazer, mas é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Que o Senhor, ó Deus, tire toda a ansiedade do coração, e que o Senhor abençoe cada lar, ó Deus. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia ver, ó Deus, a mão do Senhor nos sustentando. E que nós possamos ser gratos, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Em nome de Jesus. Nos livra, Senhor, de ser murmuradores. Que nossa boca, Senhor, seja
boca que abençoa, seja, Deus, uma boca que vai engrandecer o nome do Senhor em todo tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua casa, a sua família. E derrame realmente bênçãos, sabe, nesse tempo, por favor. Derrame bênçãos sobre a sua vida. Mas eu quero meditar com os irmãos nessa manhã no texto de 2 Reis. Por favor, abra aí sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 7. Esse texto veio ao meu coração. Como eu falei, eu estava preparando uma outra coisa. Estava lendo essa semana toda sobre alegria. Falar sobre os benefícios da alegria nesses momentos. E como que a Bíblia nos chama a atenção para a alegria. Mas eu queria, de fato, falar com os irmãos algo com relação à igreja nessa manhã. Então, 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler alguns versículos aqui. Então, se você está com sua Bíblia aí, abra, por favor. Se ela estiver em papel, abra. Se for no smartphone, também abra o aplicativo aí, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Então Eliseu disse: ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, se venderão 9 litros de farinha da melhor qualidade, ou 18 litros de cevada, por uma pedra de prata. Mas o oficial que estava auxiliando o rei disse ao homem de Deus: tal coisa não poderia acontecer, mesmo se o Senhor abrisse as janelas do céu. Eliseu, porém, respondeu: você vai ver isso com seus próprios olhos, mas não vai comer coisa alguma. Ora, havia 4 homens leprosos assentados do lado de fora das portas da cidade. Porque vamos ficar aqui sentados, aqui até morrermos? Perguntaram os leprosos uns aos outros: morreremos de fome se ficarmos aqui, e morreremos de fome se voltarmos para a cidade. Talvez seja melhor sairmos e nos rendermos ao exército sírio. Se eles os deixarem viver, tanto melhor. Se nos matarem de qualquer maneira, teríamos de morrer. Ao anoitecer daquele dia, eles se dirigiram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram ao acampamento, viram que não havia ninguém, pois o Senhor fez com que todo o exército sírio ouvisse o barulho de carros em alta velocidade, de carros correndo a galope, e os sons de um grande exército que se aproximava, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos heteus e dos egípcios para nos atacarem. Então, tomados de medo, eles fugiram durante a noite, abandonando suas tendas, seus cavalos, jumentos e tudo mais no acampamento. Só queriam salvar suas vidas. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo, bebendo vinho e levando embora a prata, o ouro, as roupas que encontravam, e saíram para esconder tudo. Por fim disseram uns aos outros: isso que estamos fazendo não é certo. Este é um dia de boas notícias, e nós não podemos ficar calados. É possível que, se esperarmos até o amanhecer, caia sobre nós alguma calamidade. Então voltaram à cidade, chamaram os guardas da porta da cidade e disseram: entramos no acampamento dos sírios e não vimos nem ouvimos ninguém lá. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas estavam todas em ordem, mas não havia uma alma viva por ali. Então os guardas gritaram, anunciando a notícia aos que estavam no palácio. O rei se levantou e disse aos seus oficiais: eu sei o que aconteceu. Os sírios, sabendo que estamos morrendo de fome, por isso eles saíram do acampamento e se esconderam pelos campos, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e conquistaremos a cidade. Um dos seus oficiais respondeu: seria melhor que mandássemos alguns espias para ver. Eles podem pegar 5 dos cavalos restantes da cidade, e se acontecer alguma coisa aos animais, não será nada pior do que eles ficarem aqui e morrerem com o resto de nós. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que encontraram os 2 carros de guerra com os seus cavalos, o rei enviou para ver onde o exército sírio tinha ido.
ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram o rastro do exército e encontraram roupas e equipamentos por todo o caminho até o Rio Jordão. Na pressa de fugir, os sírios deixaram para trás essas roupas e esses equipamentos. Então os espias voltaram e contaram ao rei o que viram. Assim o povo de Samaria correu e saqueou o acampamento dos sírios, e assim puderam vender 9 litros de farinha da melhor qualidade e 18 litros de cevada naquele dia, pelo preço de uma peça de prata, exatamente como o Senhor havia dito. O rei tinha nomeado seu principal ajudante para dirigir o movimento no portão de entrada, porém naquela correria de gente, esse ajudante foi derrubado, pisado e morto. Eliseu havia predito isso no dia anterior, quando o rei foi prendê-lo. E aconteceu conforme o homem de Deus havia dito ao rei: amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, 1 medida de farinha da melhor qualidade e 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Louvado seja Deus pela sua palavra. E eu queria que você pudesse meditar e refletir comigo nessa palavra essa manhã. O texto, eu não sei quantos sabem, não sei quantos conhecem, esse texto fala de um cerco. O cerco do exército sírio ao povo de Israel. Então o povo de Israel estava na cidade, que a época do rei Jeorão, filho de Acabe. Então a história de Eliseu trata, passa por isso, passa por esse tempo. Então o filho de Acabe estava reinando, e eu não sei se você se lembra, Acabe foi um rei do reino do norte que infelizmente conduziu Israel para a adoração a Baal, juntamente com a sua esposa chamada Jezabel, tá bom? Então eles tiveram um filho e ele está reinando aqui, e nesse momento da história do povo de Deus aqui, o que acontece? O povo estava na cidade, e aí o exército sírio cercou essa cidade. E cercando essa cidade, era uma tática do exército. Eles forçavam realmente assim o povo a se render, porque não deixavam os alimentos chegarem e não deixavam os alimentos também saírem. Então não tinham o que comer. Num outro episódio, taparam até as fontes das águas. Aqui o texto não relata se fizeram isso, mas diz que a cidade estava cercada. Então era um tempo assim, muito difícil. O povo estava sofrendo muito. O povo estava tendo, com certeza, assim, um quadro de inflação, um quadro de escassez, um quadro de fome. E uma situação muito triste. Se você ler o texto, isso começa no capítulo 6, tá? Para você entender a história. Então a história começa no capítulo 6, e se você olhar e ler esse capítulo 6, você vai ver que vão ter duas mães disputando. A situação estava tão difícil, estava tendo tanta fome, que as pessoas estavam disputando, sabe? Duas mães estavam disputando os filhos, Na verdade, houve um combinado entre elas, e as duas tinham filhos. Uma, então, combinaram de matar o filho, cozinhá-lo e comê-lo. Então, para vocês verem como é que a situação estava difícil. Imagine uma mãe. Então está chegando o Dia das Mães aí, e mãe nenhuma, gente, tem coração para poder fazer um trem desse. Eu tenho certeza que foi um negócio desesperador, mas chegou a esse grau de desespero. Louvado seja Deus que não é o grau de desespero que a gente tem passado. Apesar dos momentos que a gente tem passado, privação de determinadas coisas, nós não estamos nisso. Nós não estamos nesse nível, de desespero. Então o que aconteceu? Uma mãe matou o filho, eles cozinharam o filho, comeram o filho e combinaram de quê? De no dia seguinte matar o outro menino e aí comerem. Só que quando chegou o outro dia para matar, o que aconteceu? A mãe não quis matar. Então o rei Jeorão estava passando assim pela muralha, e o que aconteceu? Uma das mulheres, a mãe que tinha matado o filho no dia anterior, ela gritou o rei e contou a situação e pediu o rei para poder julgar
Queria que ele obrigasse a mulher que não matou o filho a matar o filho para que pudessem comer. E a reação do rei foi imediata, rasgou as suas vestes em sinal de humilhação. E ao invés de levá-lo ao arrependimento, essa situação endureceu o coração. E ele começou a culpar a Deus e culpar principalmente o servo de Deus aqui, que no caso aqui era o profeta Eliseu. Então ele começou a culpar e mandou prender Eliseu. E o capítulo 7 então relata o que aconteceu quando eles chegaram lá. Então quando eles chegaram lá para prender Eliseu, Eliseu vai dar essa palavra: olha, amanhã essas horas a fome vai cessar. Então a situação estava muito difícil. Tá? Então ele diz assim, eu falo uma coisa absurda, né? Então um dos servos, dos serventes lá que estavam presentes, disse assim: isso é um absurdo. Nem se Deus abrisse a janela dos céus e derramasse todas as bênçãos, isso seria capaz de acontecer. Então, gente, estou relatando isso para trazer para o nosso contexto. Eu queria que você pudesse pensar comigo. Como eu disse, nós não temos passado dias assim, mas temos passado dias difíceis da mesma forma. Nós temos passado dias complicados, dias que têm nos feito fazer algum tipo de exercício e que nós precisamos, sabe, tomar postura. Que Deus abençoe a palavra dele essa manhã, para o seu coração. Então eu contei um pouquinho do contexto e eu queria falar sobre o que eu queria dizer. Então, gente, nesses dias que nós estamos vivendo, eu queria usar os personagens, queria usar a vida do profeta Eliseu, queria usar a vida dos leprosos para trazer uma reflexão para nós, igreja, para nós, povo de Deus, nesses dias de quarentena. Então eu queria falar sobre algumas coisas que nós perdemos. Preste atenção, nós perdemos a possibilidade de sermos calorosos. Então eu já relatei aqui quantas vezes já tive na casa de minha mãe e com medo dessa situação não pude dar um abraço na minha mãe. Então, complicadíssimo. E eu já disse que eu sou alguém assim, que é caloroso com todos aqueles que me dão intimidade. Então quem gosta de beijo, eu beijo. Quem gosta de abraço, eu abraço. Quem gosta de aperto de mão, eu aperto, sabe? Então eu gosto de demonstrar isso. Então tem sido um tempo difícil, mas nós perdemos essa possibilidade de sermos calorosos. Nós perdemos também um pouco da liberdade, daquilo que a nossa Constituição diz, que é o nosso direito de ir e vir. Então, se você não tem algo importante para fazer, você é dito para você ficar em casa. Você não pode nem se divertir mais. Então, às vezes, se você não estiver fazendo alguma coisa útil na rua, você é obrigado. Então, quantas pessoas foram, que moram no litoral, que às vezes foram à praia e foram obrigadas a voltar para casa. Então, nem se divertir. Shoppings aqui, que era algo que nós podíamos fazer, nós não podemos mais, não estão fechados. Então nós perdemos um pouco dessa liberdade, tá bom? Nós perdemos também, sabe, a possibilidade de exercer as nossas atividades. Então eu já falei, eu como estudante, como professor, como pastor, tenho sido tolhido de fazer determinadas coisas, apesar de continuar dando aula, apesar de realmente estar estudando, continuo as mesmas coisas, não estou podendo exercer o meu ministério plenamente. Então não estou podendo exercer as minhas aulas, não estou podendo ser um professor. Então estou perdendo essas questões, tá bom? Então as crianças estão aí sem poder estudar, sem ter suas atividades. Tem sido assim complicado. Então alguns, no meu caso, têm trabalhado em casa, têm adaptado. Alguns infelizmente foi suspenso temporariamente, alguns foram suspensos definitivamente, mas Deus realmente é poderoso para poder cuidar de nós e abençoar a nossa vida. Nós perdemos a possibilidade de nos aglomerar e de nos reunir como igreja. Então nós perdemos algumas coisas. Eu só listei algumas que me vieram à mente, mas perdemos. Mas uma coisa que nós não podemos perder, gente, nesse momento, é perder o nosso papel, o nosso lugar como igreja. E como igreja, nós precisamos olhar para esse texto e eu quero tirar algumas lições para o nosso coração, para a nossa vida,
na vida dos personagens, na vida do Eliseu. Então eu queria te citar, sabe, um filme que eu assisti uma vez, eu procurei aqui na internet para ver se eu lembrava, mas eu não consegui lembrar, mas talvez você já tenha assistido. É um filme que fala de um rapaz que perdia as oportunidades, ele perdia o momento. Então eu não sei se você já viu, nesse filme esse rapaz batia palma sempre no momento errado. Um dia alguém morreu e bateu palma, e aí o que aconteceu? Foi espancado. Então bateu palma nos momentos errados. E no final do filme, acontece uma cena lá, e ele então começa a puxar palma, então ele bateu palma no momento certo, então todo mundo foi atrás dele. Então eu estou querendo citar esse exemplo, como é uma comédia, eu não consegui lembrar o nome, nem consegui encontrar por aqui, mas é para que a igreja não perca o momento. Então, o momento de ser igreja é agora. O momento de ser cristão é agora. O momento realmente de nós espelharmos a Cristo, sermos gente que tem o coração de Cristo, é nesse momento. É agora que as pessoas precisam. E eu já falei lá na nossa igreja que, na minha concepção, nós estamos precisando ser igreja de fato, e esses personagens nos falam de algumas coisas que nós devemos ser como igreja, tá bom? Então eu queria chamar a sua atenção primeiramente para olhar para a vida do profeta Eliseu. Então, primeiramente, ele era um homem de Deus, e como ele foi chamado para isso. Então, se lembre como é que foi o chamado dele? Então, Elias foi até onde ele estava e colocou a capa sobre ele, e ele realmente assim foi ungido para realmente substituir esse ministério tão abençoado do profeta Elias. E da mesma forma, nós não fomos chamados por homens comuns, nós fomos chamados por Jesus. Então lembra disso nesse tempo, tá bom? Então você é um homem, eu sou um homem, você é uma mulher, nós somos pessoas que Deus chamou, então nós somos pessoas de Deus. Deus chamou para que nós pudéssemos ser. Então, eu queria chamar a sua atenção para isso. Como cristão, esse é o momento de nós sermos cristãos, de nós realmente exercermos aquilo, termos o jeito de Jesus, nós de fato exalarmos esse bom perfume de Cristo na nossa caminhada. Então, está um tempo assim tão difícil. Então, eu peço a isso, que você seja um homem, mulher de Deus nas redes sociais. Então, a gente tem visto tanta coisa. Então, tem visto tantos ataques. Eu li uma reflexão na revista Ultimato, sabe? Voltei a mexer nas minhas revistas, e um texto que foi escrito no ano de 2018, que eu era assinante da revista, um texto parece que foi escrito para os dias atuais, de alguém dizendo da sua posição política, que disseram que ela era ferrenha da esquerda e agora está na direita, e que foi mudada, foi transformada, devido a algumas questões que ela viu, que as questões da esquerda não conflitavam contra a sua fé, e ela decidiu então mudar. E eu não estou falando isso aqui que você tem que mudar, mas algo para refletir. E o que ela disse lá é justamente assim, esse afã, essa coisa ferrenha que de uns tempos para cá tem acontecido. A gente sempre teve as divisões no passado, mas tem tido muito ataque hoje. Então, em nome de Jesus, você é homem de Deus, mulher de Deus, você pode ter o seu posicionamento, mas eu sempre tenho dito e repetido aqui, você defenda o seu posicionamento, mas com respeito, em nome de Jesus, sabe? Você é um homem ou mulher de Deus. Você precisa ser um homem ou mulher de Deus por onde você passar, sabe? Ser esse tipo de gente, sabe? Que as pessoas olham e que realmente veem a Deus, vê Deus na sua vida, na sua postura. Então vá na padaria, vá com esse sentimento, vá com isso no seu coração. Precisa ser, nós precisamos ser essas pessoas. E a igreja não, como eu disse, não pode perder. Perdemos muita coisa, mas nós não podemos perder o momento de ser igreja, de testemunharmos desse Jesus. Uma outra coisa que eu queria chamar a sua atenção, olhando para a vida do Eliseu, Eliseu, ele tinha o objetivo da sua vida, era fazer a vontade de Deus. Então você pode perceber no ministério dele, tudo que ele fez, e principalmente nessa situação.
Então, nessa situação, Eliseu foi um homem segundo o coração de Deus e fez a vontade de Deus. E principalmente nessa questão de fazer a vontade de Deus, ele foi alguém que proclamou a palavra de Deus num tempo de incredulidade. E é o que nós estamos vivendo. Então, nós precisamos ser essas pessoas. E olha que o Eliseu foi ameaçado. Eliseu foi ameaçado no seu tempo, foi preso, os soldados chegaram à casa dele para poder prender, e ele estava disposto a sofrer por Jesus, a sofrer por Cristo, e é algo que precisa estar no nosso coração. Nós, irmãos, não podemos perder a questão do amor, mas a todos que nos dão oportunidade, nós precisamos anunciar a palavra de Deus num tempo de incredulidade e de falarmos desse Jesus da forma mais desimpedida que for. Então, em tempo e fora de tempo, você e eu, como Eliseu, que eu já chamei a atenção aqui, cada personagem do Antigo Testamento é um tipo de Cristo. Nós precisamos ser esse tipo de gente, esse tipo de pessoas que de fato tem de fato assim, essa visão do reino, essa visão de Deus e se colocam à disposição do Senhor. Então, estou te convidando, sabe? Num tempo de incredulidade, num tempo onde tem tanta coisa ruim, é tempo de nós anunciarmos, sabe? E tomarmos realmente esse nosso posicionamento. Já foi dito, já foi repetido, nós somos deixados aqui como igreja para sermos, sabe, uma bênção, para sermos realmente aqueles que continuam o ministério de Jesus. E eu queria muito, sabe, que você tomasse pé daquilo que você foi chamado para ser. Igreja, dos nomes dela é eclesia, aqueles que são chamados para fora. Tem muita gente num tempo de incredulidade, num tempo onde as coisas não são levadas assim tão a sério, com respeito a essa verdade de Deus, do Evangelho. Nós precisamos ser essa voz, tá bom? Eu queria chamar a sua atenção agora para os leprosos. E eu queria tirar lições também na vida desses homens para a nossa vida. Então, para nós não perdermos o nosso momento como igreja. Então, eu queria que você pudesse lembrar. Quem eram os leprosos? Os leprosos, eles eram segregados. Eles eram considerados párias da sociedade, afastados. Tanto que eles viviam fora. Eles não viviam no mesmo lugar. Tanto que vocês percebem aqui, o texto diz que eles estavam fora. Eles estavam fora, eles não estavam dentro da cidade, estavam fora da cidade. E eles eram afastados assim. A lepra, essa doença que eles tinham, era uma doença que era tida como contagiosa. E olha só que interessante. As pessoas também elas ficavam separadas da sua família, não podiam, né? No nosso caso, nós pelo menos estamos com a nossa família, nós estamos separados dos amigos, de pessoas que a gente gosta, mas na lepra as pessoas se afastavam de tudo, né? De todos que gostavam deles, dos amigos, para que pudessem viver. Eles se afastavam assim das pessoas. E eu queria te convidar, sabe, a que você pudesse fazer e pensar nessa questão da lepra numa questão assim espiritual, tá bom? E como a Bíblia apresenta muitas vezes. Então, eu quero usar esse exemplo dos leprosos sobre essa questão espiritual. Então, a Bíblia fala da lepra como simbolizando o quê? O pecado, a corrupção. Então, algumas coisas. Como a lepra está na carne, assim o pecado está na natureza humana. Então, lembra disso aí. Então, quero lembrar você disso, tá bom? Como a lepra começa com uma marca insignificante e cresce rapidamente, assim a ação do pecado é progressiva. Começa e ela vai se estendendo, bom? Até, quem sabe, se tornar uma iniquidade em que realmente a gente sente as características da lepra em nós. A gente já não sente mais repulsa, já não sente arrependimento por determinadas coisas que a gente faz. Já se transformou um hábito. Então, como a lepra também é repugnante e quase incurável, assim o pecado afeta a nossa vida. E afeta, né, principalmente com relação ao nosso relacionamento com Deus
E sem Jesus Cristo é um mal incurável, tá bom? E a lepra também, como separava o leproso das demais pessoas, com o fim da morte, assim o pecado nos separa de Deus, tá bom? E nos condena, termina com a morte eterna. Então eu queria chamar a sua atenção para isso, mas dizer que nós somos esses que são leprosos, mas que são curados pela ação poderosa de Jesus. E eu quero que você traga essa figura para você entender o que eu quero dizer para vocês. Então, você se lembra qual foi o papel dos leprosos nessa história? Então, os leprosos eles foram gente muito importante. Primeiro, eles estiveram presentes numa situação desesperada de provação. Lembra disso? Eles estavam nessa situação como todos estavam. E a grande questão no coração deles, sabe, era justamente essa. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós entrarmos na cidade, nós vamos morrer de fome. Mas se nós formos para os Círios, a gente pode até morrer. Mas vai que nós que eles não nos matem, que eles nos aceitem. Então vamos fazer essa tentativa. Então eu queria que você lembrasse. E queria que você lembrasse muito mais de que eles tinham realmente o conhecimento do que é o sofrimento humano. Então, se você compara a sua vida anterior a esse encontro com Jesus e aquilo que a sua vida é, no meio desse relacionamento com Deus, é uma vida diferente, tá bom? E não estou falando aqui de religiosidade, mas estou falando desse relacionamento com Deus. Então você se lembra como é que você vivia, como que era o seu coração. Então, se você conhece esse lugar, é um sentimento parecido com o que os leprosos tinham. Esses leprosos, eles conheciam o significado do sofrimento humano, principalmente por serem desprezados, por serem deixados no canto. Eles eram solitários, eles eram discriminados, privados do convívio com a família e com a sociedade. Então eles sabiam o que era sofrer, gente. Sabiam o que era padecer. E se você é alguém que Jesus libertou, você é alguém que conhece esse sofrimento humano. E você sabe que tem muita gente, infelizmente, presa. Tem muita gente que está aí acorrentada e não consegue sair. E eu já disse isso e quero repetir. Nós temos, de fato, uma palavra, nós temos algo para poder fazer, mas eu queria chamar a sua atenção para o sentimento que precisa estar no seu coração. Se você e eu, se nós conhecemos e nós sabemos de onde Deus nos tirou, então nosso coração, sabe, precisa se mover dessa forma. Nosso coração precisa realmente nos levar a uma reação diferente diante dessa situação e abrigar, sabe, o coração dessas pessoas que estão ao nosso redor, ou que a gente convive, ou que a gente vai ter o prazer de conviver nesses dias de forma diferente. Então, é possível ver o sofrimento. Então, como eu falei, quantos lares essa violência doméstica tem assolado, e tantas outras coisas têm acontecido. Então, o número de estupro aumentando. Quantas coisas, gente. Isso é fruto do pecado, isso é fruto realmente disso. E se você é alguém que foi tirado desse mundo, foi tirado dessas coisas, você é alguém que conhece o sofrimento humano e pelo menos você deve ser levado a refletir, a considerar o que você vai dizer, a considerar o que você vai falar, a forma como você vai falar. Você é convidado, sabe, a pensar melhor nas suas atitudes e a tantas outras coisas. Eu queria citar um exemplo para vocês de um homem, para ilustrar o que eu estou dizendo. Um homem chamado Bob Price. Ele diz o seguinte, ele na verdade tinha na contracapa da Bíblia dele uma frase. E a frase era a seguinte: que o meu coração se quebrante com as coisas que quebrante o coração de Deus. E se tem gente sofrendo, se tem gente passando por essas questões do ser humano, você é alguém que de fato precisa estar preocupado com essa causa. Então cada um de nós temos os seus problemas pessoais, cada um tem as suas questões, mas nossos olhos não podem ficar fechados para essas questões, tá bom? Então, por favor,
lembre-se disso, por favor. Queria dizer para vocês também que eles tiveram uma atitude corajosa. Então, a atitude corajosa deles é: nós vamos para os Círios, nós vamos para lá, e seja feito o que Deus quiser. Então, essa atitude que nós precisamos revestir nesses dias de quarentena, nesses dias que nós estamos vivendo, gente, de tantas mudanças, de tantas coisas que nós perdemos. Então, nós precisamos, além de ter essa visão do sofrimento, nós precisamos também saber disso, termos coragem, tá bom? Então, a coragem deles foi: nós vamos encarar. Então, qual é a sua ação nesse tempo? Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para não ser corajoso. Deus te chamou justamente para ser isso. Deus te revestiu de alguém que é de coragem. E eu tiro o chapéu, sabe? Porque o brasileiro é gente corajoso. O brasileiro realmente já convive com as mazelas, já convive com os problemas, já convive com tantas coisas, tá bom? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Quero chamar a sua atenção para as questões assim que já fazem parte da nossa vida mesmo, e que você possa exercer isso com coragem nesses dias. É preciso ter coragem. E eu quero te lembrar de uma coisa: uma atitude corajosa que você já teve na vida, é renunciar a sua vida por Cristo. Então eles fizeram isso. Essa atitude deles é uma atitude de renúncia da própria vida, em prol deles primeiramente, e depois a ser em prol de muita gente. Mas eles renunciaram. Eles não estavam interessados. Eles estavam interessados realmente em ser corajosos nesse momento que exigia. E como eu disse, nós não podemos perder esse tempo, que é um tempo de nós como igreja, nós como cristãos, nós como pessoas que têm esse relacionamento com Deus, esse tempo em que nós de fato já experimentamos essa renúncia, já entregamos a nossa vida para Jesus, nós vivemos com coragem dessa forma, tá? Então seja pronto, tenha coragem para estar pronto para viver para Cristo, tenha coragem para, quem sabe, assim, sofrer por Cristo, em nome de Jesus, que Deus capacite a ter um ministério, uma vida assim dessa forma, tá bom? Então, é o valor da renúncia, tá? Renúncia e ter coragem. Então, o John Wesley, ele é um homem assim responsável pelo metodismo, a igreja metodista, mas ele tinha uma frase, na verdade é uma oração que ele tinha. Ele dizia assim: dá-me 100 homens que nada tenham neste mundo e nada queiram deste mundo, e lhe prometo, Senhor, que com estes homens abalaremos os portais do inferno. Então, gente que teve coragem no seu tempo. Agora, nós estamos precisando de gente que tenha coragem nesse tempo. Então, é um tempo que não existiu, é um tempo que não tem precedentes, e a história vai dizer: aqueles que foram corajosos para encarar situações e de fato, assim, lutar para sobreviver, mas principalmente também lutar pela causa do Evangelho, pela causa de Cristo. Tenha coragem, meu irmão, seja corajoso nesse tempo, como esses leprosos nos dão o exemplo. Queria dizer para vocês também que esses leprosos, eles tiveram o despertar de um senso de dever. E eu queria que você tivesse isso no seu coração. E o resultado desse reconhecimento deles foi um desejo, sabe, de partilhar. Então, veja bem, esses leprosos, num tempo de fome, em que não tinham as coisas, eles tiveram essa grande descoberta. Eles foram mais corajosos até do que o rei, que acharam que isso era uma trama, e eles foram até lá, viram que Deus os havia abençoado de alguma forma, de uma forma poderosa, e eles então, tiveram uma atitude. Primeiramente, eles comeram, beberam, mas eles chegaram à conclusão de que eu não posso estar dessa forma, eu não posso, sabe, viver assim. Então eu queria te chamar a atenção para que esse texto diz, e eles dizem assim: nós não fazemos bem, esse dia é um dia de boas novas, e nós nos calamos.
E nós não podemos ser, sabe, essas pessoas que não têm esse coração. Então, primeiramente, nós somos convocados pela palavra de Deus a exercermos, sabe, o nosso cristianismo, a nossa religião de uma forma diferente, que olha para o outro de uma forma diferente. Então, eu queria que você pudesse olhar para os marginalizados da nossa sociedade, olhar para aqueles que possam realmente, assim, estar necessitados desse tempo. É tempo realmente de nós partilharmos, é tempo de nós realmente darmos, é tempo de nós nos doarmos como cristãos que somos, sabe? A atitude desses leprosos que conhecem o sofrimento humano, que sabem, né, o que é padecer, sabiam o que era sofrer, é uma atitude que nós precisamos, gente, sabe? Como cristãos, é uma atitude que nós somos convocados. Então, a sua fé precisa ser transformada em obras. Não podemos ter uma fé que seja só uma fé que é um discurso. Tanta gente fala mal de político, mas às vezes a nossa fé está parecendo um discurso. A nossa fé precisa ser demonstrada nesse tempo. É nesse tempo de luta, como igreja, como cristãos, como pessoas que são chamados das trevas, são chamados por Deus. Nós precisamos, sabe, ter esse coração que sabe partilhar. Então, não sei se você é alguém que tem visto e convivido, independente da situação, sabe? Nosso coração precisa estar. Então, relacionado com as questões, sabe? De fazer o bem, isso de fato é necessário. Como igreja, como povo de Deus, nós não podemos perder esse momento e esse tempo de sermos essa igreja, de sermos esse povo. E Deus quer usar a sua vida, quer usar a minha vida, para que nós possamos espelhar esse Cristo que nós tanto falamos, que nós cantamos, que nós tanto falamos bem. As pessoas precisam conhecer. Então eu queria que você pudesse abrir o seu coração nesses dias e que além da postura diferente, fosse alguém aberto a isso. E fosse alguém aberto também a partilhar o Evangelho, seja alguém aberto a partilhar, sabe, as coisas boas que você tem, sabe? Eu já contei lá na igreja que às vezes a gente consegue partilhar tanta coisa, a gente partilha a receita, sabe, de uma coisa boa que foi para você, algo que você fez na vida. Esse é o tempo para fazer essas coisas, de dividir essas coisas, mas de dividir coisas espirituais também, coisas que sejam assim mais profundas, coisas que são necessárias nesse tempo de aflição que tem abatido a tantas pessoas, tem tanta gente chorando, tanta gente precisando, e a igreja é convocada a ser esse povo que sabe partilhar e que de fato tenha esse despertar no seu senso de dever, tá bom? Então, eu quero que você de fato se lembre disso, se lembre dessas coisas, e não se feche o seu coração só para esse tempo. Eu chamei a atenção da igreja um tempo atrás, porque às vezes a gente está disposto a fazer o bem só na época do Natal, ou só em algumas épocas. O bem, nós somos convocados a fazer sempre, não é só em uma determinada época. Então, apesar de a gente estar em vírus, irmãos, nós temos outras coisas, tá bom? Nós temos outras coisas que nós precisamos nos preocupar. Então, olha só, tem crianças, infelizmente, que estão abaixo do peso, que não comem, então a fome continua sendo, sabe? Teve votação sobre a questão do aborto, louvado seja Deus, houve uma vitória de que isso possa acabar, esse morticínio, né, infantil que acontece muitas vezes. Eu sei que em situações, eu acho que cada caso deve ser julgado para que seja tomada uma posição ou não, mas esse não ao aborto, para mim foi uma coisa boa, uma coisa boa. Então, quero dizer para você, tem gente ainda, infelizmente, que colocado em clínicas clandestinas para poder fazer isso e tem sofrido, sabe, com relação, correndo risco para a saúde dela e trazendo, sabe, uma palavra tão ruim. Quero dizer para você que o crime organizado continua trabalhando,
tráfico de drogas continua. Eu tenho visto a igreja se movimentar para jejuar e orar por essas questões. Eu creio que nós precisamos também nos mover e jejuar para essas questões também que continuam acontecendo. E tantas outras coisas, gente, que continuam aí manchando o nosso mundo, continuam realmente manchando a nossa cultura, continuam assim destruindo famílias, e a igreja muitas vezes não se levanta para poder orar. Então a atitude desses leprosos me chama muita atenção sobre essa responsabilidade que nós temos como cristãos. Então, essa é a palavra desse pastor nesse dia, nessa manhã, do seu coração, essa necessidade. Nós não podemos perder o momento de nós, de fato, sermos igreja. Então, se tem uma hora que nós precisamos agir, que nós precisamos atuar, e que nós precisamos dar a cara, é agora, tá bom? Então, no nome de Jesus, seja alguém que espere esse Cristo, que fale, seja a igreja. Eu queria convocar você, membro da igreja, de fato, a ser uma pessoa segundo o coração de Cristo, a ser alguém que se coloca à disposição do Senhor e à disposição do seu próximo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe os membros aí da igreja e que seu coração seja aberto a essas questões tão importantes que eu levantei, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida. Queria orar por nós, para Deus nos ajudar, de fato, a termos esse coração e termos essa vida pautada no Evangelho e que honra ao Senhor Jesus. Amado Deus e eterno Pai, eu sei, Deus, que cada um de nós tem enfrentado situações tão terríveis, situações assim, Deus, tão complicadas, e louvo ao Senhor, sabe, por essas vidas que têm se colocado diante do Senhor. Eu sei, Deus, que de fato o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não é para nós termos uma vida boa, não é simplesmente para a gente desfrutar do relacionamento com o Senhor, mas é que a gente possa ser pessoas segundo o seu coração. Então abençoa-nos. Eu sei que o tempo, sabe, na história da igreja, foram marcados por gente que teve coragem para ser diferente. A história que foi lida na sua palavra hoje fala de gente assim, de gente que teve o coração assim na sua palavra, que teve o coração no Senhor. A história que nós lemos hoje fala realmente de um povo, Deus, que foi marcado por um momento, isso ficou na história. E eu espero que o Senhor levante os seus guerreiros, eu espero que o Senhor levante essas pessoas do Senhor nesse tempo agora, para que possam ser gente do Senhor, para que possam realmente resplandecer a glória do Senhor, para que possam realmente resplandecer esse bom perfume de Cristo a todos esses. Então todos nós estamos num momento difícil, todos nós estamos enfrentando situações, mas não deixe que nossos olhos sejam fechados para situações tão elementares, para a gente que está sofrendo do nosso lado, para a gente que está passando por necessidade, por gente que está precisando de carinho, de atenção. Em nome de Jesus, tem compaixão de nós, manifesta o seu poder na nossa vida. Nós assim oramos e clamamos que nós possamos ser a igreja do Senhor Jesus. No nome precioso do Senhor nós oramos. Amém. Meus irmãos amados, Deus abençoe. Nesses tempos também assim, eu tenho pensado, sabe, muito nas pessoas que são os mais velhos, e se eles já sofriam de solidão, quantos agora não estão sofrendo? Muito mais. Então eu não sei, sabe, às vezes a gente não pode visitar muita gente, e eu nem aconselho você a fazer isso não, mas eu queria que você, no nome de Jesus, quem sabe, tirasse aí um dia para fazer um telefonema a alguém que esteja precisando, sabe? Então minha mãe que me alertou um dia para isso, para essa necessidade dos idosos, sabe? E eu queria que você pudesse fazer isso. Então ligue, tá? Se você não pode ir, ligue. Se alguém da sua família e você pode, vá lá. E não precisa abraçar, mas dê atenção. Eles já sofrem muito com a vida agitada que a gente leva, eles não estão acostumados com isso, eles querem atenção e às vezes a gente não tem esse tempo. Então que Deus te abençoe poderosamente para você ser uma bênção, tá? Ô querido Edson, Deus abençoe, querido. Não sei se você está aí ainda, tá?
Deus abençoe, meu irmão. Saudade de você e da família, tá? Deus continue operando e abençoando sobre o seu ministério também. Queria abençoar você nesse domingo e que Deus abençoe a sua casa aí, que seja um dia muito bom para você e a sua família, que Deus possa realmente orientar, capacitar e direcionar. Senhor Jesus, eu quero realmente despedir os seus filhos debaixo da sua paz e abençoá-los, Deus, em nome de Jesus. Que a graça, meus irmãos, a inefável graça do Senhor Jesus, o amor grandioso de Deus o Pai, as consolações, ministrações, o poder e o consolo desse Espírito Santo de Deus seja sobre nós e sobre o povo de Deus parado na face da terra, hoje e sempre. Ah, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe, um bom domingo, Deus abençoe sua vida. Seja uma bênção, meu irmão.